Os africanos são povos que são divididos na África em pequenos reinos. Eles estão cercados de florestas, savanas, montanhas, mar, deserto e convivendo com uma fauna muito rica. Os africanos são politeístas, né? Acreditam em vários deuses, cultuam os vários deuses. E é muito interessante que eles evitam guerras fazendo laço de matrimônio entre esses pequenos reinos. Se não há jeito, principalmente por disputa de terra, aí eles entram em guerra com seus companheiros. O que acontece no continente africano, a Europa começa a invadir, né, os continentes e a escravizar essas pessoas, começa a capturar e enviar eles para outros continentes, inclusive aqui para o Brasil. Na Europa e no mundo havia uma visão que se chamava visão eurocêntrica. Essa visão eurocêntrica, o que significa? Que a Europa, ela era, vamos dizer, ela era mais importante, a cultura mais avançada. Por isso que chamava a visão eurocêntrica. Então, com isso, o que acabou acontecendo? A cultura africana, ela acabou sendo muito abafada. Primeiro por conta disso, né? Deles serem escravizados e mandarem para países de outros continentes. E segundo, que os europeus não admitiam eles como uma cultura africana, né? A miscigenação entre esses povos, entre os africanos, europeus e indígenas, foi um ponto-chave que ajudou a construir a nossa população brasileira. Bom, depois a gente vai estar falando aqui sobre as culturas africanas. Então, primeiro sobre a escultura africana, tá? Uma delas muito importante são as máscaras. As máscaras, geralmente, elas são feitas em concha, madeira, entalhada em madeira, pintura e tecidos. Essas esculturas, essas máscaras, são utilizadas em rituais, em cerimônias importantes pelos africanos. Além disso, também dessas máscaras, também são feitas pequenas estátuas, tá? Essas máscaras são tão importantes, principalmente para os outros países, que o período cubista e o Pablo Picasso, por exemplo, vai estudar as máscaras e vai criar a pintura Senhoras de Avignon, que são essa pintura cubista aqui embaixo, tá? A próxima coisa importante que a gente vai falar sobre os africanos, a herança deles é a tecelagem, tá? E a estamparia. Eles trabalham com vários tipos, cada reino desse dentro da África vai trabalhar com um tipo. Os mais importantes, os mais conhecidos, tá? Entre a tecelagem é o batik e o bologan. O bogolan, desculpa. O batik, ele era um estilo de pintura que ele era feito, é uma técnica desenhada no tecido branco ou cru. Aí depois vai estar falando para vocês do batik aqui na apostila. O bogolan também, tá? Eu também vou colocar algumas imagens depois aqui em cima no texto para vocês darem uma olhada e vocês vão entender como cada uma era feita. Muito importante também os instrumentos, tá? A chegada desses negros aqui no Brasil foi muito importante, porque os seus instrumentos, o seu ritmo, trouxe para nós a influência que nós tiramos para formar o samba. Esses instrumentos, esses sons chegam ao Rio de Janeiro, se mistura com algumas influências da época, tá? E vai surgir o samba. Os nomes mais importantes que utilizaram disso é o Cartola, Doriran Barbosa, Ismael Silva, tá? Entre outros, também a gente vai conhecer alguns afoxés. São influências que esses instrumentos também vão trazer para dentro da nossa música e vão começar a fazer parte dessa banda, né? A composição de um desses instrumentos dentro dessa música brasileira. Então é muito importante. Lembrando que tem instrumentos diferentes. Eu também vai estar colocando para vocês aqui algumas imagens, não dá tempo de a gente falar sobre todos os instrumentos, cada um, tá? A arte africana, ela também entra agora no nosso contemporâneo, tá? No mundo contemporâneo. Uma dessas artistas é a Mahalangu. O nome dela é difícil pra caramba, mas ela é muito importante porque lá é engraçado, eles pintam as casas com formas geométricas quando tem um nascimento, um casamento, alguma coisa importante. E ela vai pegar esse tipo de trabalho e vai começar a fazer por toda a África. Então são fotografados esse trabalho e ela acaba expondo. Uma outra parte importante vai estar falando aqui sobre a cultura árabe islâmica. O Islã, ele é muito importante dentro da África, algumas regiões da África tem o islamismo como religião, tá?
Para o Islã, a arte mais importante é o arabesco, tá? São elementos de arte islâmica que são formados por formas geométricas. Eles não faziam pinturas de formato humano, tá? Porque eles consideravam idolatria. Então, eles não faziam pinturas com formato humano. Eu também depois vou colocar algumas imagens para vocês aqui das pinturas e dos arabescos islâmicos. Por hoje é só, e depois eu passo para vocês a atividade complementar. Tchau!